arquitetura do sono e as vantagens de investir em produtos para a sua saúde. Para você que investe em qualidade de vida, conheça a loja Arquitetura do Sono com uma variedade de produtos para a sua saúde. Confira. Estou na Arquitetura do Sono e agora eu vou falar com quem entende de coluna. Juliano, fisioterapeuta. Juliano, conta pra gente, dormir bem é qualidade de vida, mas às vezes a coluna tá tão torta que a gente não consegue dormir mesmo, né? Com certeza. Geralmente a pessoa pode apresentar alguns problemas que vêm da infância dela e pode repercutir na vida adulta, né? E se ela estiver dormindo numa superfície ruim, com certeza vai piorar o estado dela, né? Os desconfortos, no caso. A coluna ela tem que estar alinhada e para isso o dormir bem, um colchão numa densidade certa, tudo isso vai ajudar numa manutenção também, né? Tu auxilia já colocando as articulações no lugar. Essa é a tua parte, né? Isso, essa é a minha parte. Explica um pouco pra gente como é que funciona. A minha parte é o seguinte, eu vou ver como que está sendo o funcionamento da estrutura dela. Como está sendo o funcionamento da coluna dela, dos órgãos, das vísceras, intestino, estômago. Ver se ele está trabalhando dentro de um eixo, dentro do eixo normal de movimento. Tá. Quando trabalha fora desse lugar, desse eixo, a gente procura equilibrar isso daí, para diminuir as dores e diminuir os sinais clínicos dele, né? Tu tem uma coluninha, vamos mostrar aquela coluna? Vamos mostrar essa coluna. Que fica bem aqui. mais fácil de a gente entender, né? Com certeza. Olha aqui só. a gente tem as vértebras cervicais, né? As vértebras torácicas, as lombares, o ilíaco e o sacro. E aqui na frente a gente consegue ver os discos vertebrais. No caso, se a pessoa estiver dormindo numa superfície muito ruim, uma superfície mole, o que acontece é que a coluna dela ela fica um pouco arcada. E esse arcamento aqui, ela promove muita pressão a nível do disco vertebral, que pode provocar uma hérnia de disco. E se a pessoa não tem uma hérnia de disco, ela pode vir a ter, se ela estiver continuando dormindo nessa situação. E além disso, ela pode pressionar as raízes nervosas. Isso daqui é uma simulação de uma raiz nervosa, que cada vértebra a gente tem essas raízes nervosas. Ela pode pressionar essa raiz nervosa e pode dar dor na perna. No caso, o mais conhecido aqui é o nervo ciático, da região da lombar. Né? Quanta gente reclama do tal do ciático, né? Com certeza. E não tem idade também para isso, né? Não tem idade para isso. Que todo mundo tem o nervo ciático e todo mundo tem essas vértebras aqui. Se elas rodarem, ela pode pressionar o nervo ciático e aí vai gerar dor, né? Essas articulações tu consegue, na fisioterapia, alinhar novamente, né? Isso. O trabalho que eu faço dentro da fisioterapia chama osteopatia, que é uma técnica americana que visa isso daí, reequilibrar as estruturas. Tá. Seja da coluna vertebral ou, como eu já estava dizendo, da parte dos órgãos ou da parte craniana, né? Para ti é interessante, então, que o teu paciente tenha um colchão de qualidade para que esse teu trabalho, o trabalho tenha continuidade, né? Que ele consiga alinhar a coluna e manter essa coluna alinhada, né? Com certeza, porque senão, o que acontece? Eu vou lá, a vértebra do paciente, ela está rodada, fora do eixo de movimento. Eu vou lá e consigo reposicionar a vértebra aqui, diminuo as dores dele. Se ele estiver dormindo numa superfície ruim e irregular, esse problema ele vai voltar. E é bem mais fácil voltar porque geralmente está muito tempo errado, acostuma errado, né? Acostuma errado. Então, inicialmente, o corpo dele tem a tendência de voltar para o problema. Tá. Por isso que é interessante ele ter uma boa superfície na hora que ele for dormir. Porque, afinal de contas, ele vai ficar em torno de 8 horas naquela superfície à noite, né? Então, se ele tiver com uma superfície muito ruim ou muito dura, no caso de muito dura, ele pode comprometer a articulação do quadril e dos ombros dele. E no caso de uma superfície muito mole, ele pode comprometer a região da coluna dele. Tá. Então, o ideal, por isso que tu indica a arquitetura do sono, porque daí o cliente tem que ver o colchão certo, o travesseiro certo e a posição certa no dormir também, né? Por isso que é bom a arquitetura do sono, de você estar dormindo numa superfície boa, porque aqui eu indico para o cliente falar o seguinte, eu falo o seguinte para o cliente:
a gente tem que procurar uma estrutura que tenha uma densidade boa que sustente o teu peso. Então, no caso aqui, a gente avalia o peso dele, a altura dele e faz uma densidade proporcional àquele cliente, né? Então, o colchão acaba sendo personalizado para aquele determinado cliente. O legal é isso, que daí tu pode indicar para o cliente, porque a arquitetura do sono é a fábrica, então faz de acordo com o peso, a altura, exatamente o que tu precisa para o teu cliente, para saber que ele está numa manutenção, né, do corpo, da coluna, né? Com certeza, inclusive tem os casos de refluxo que a gente encaminha para cá e eles ajudam a fazer o levantamento. Então a gente pede o tanto de graus que a gente deseja ali para ajudar no conforto do paciente durante a noite, né? A gente fala muito de qualidade de sono, dormir bem, mas é muito importante justamente por causa disso, ó. É a questão de manter a coluna alinhada, isso faz com que a gente vá eliminando e às vezes nem conheça dores, né, que a gente sentiria dormindo numa cama não ideal. Não é uma cama que, gastei tanto numa cama, não é essa a questão. Às vezes investe errado, compra uma cama linda, maravilhosa, mas que não é funcional, não é o que a gente precisa, né? A ideia é dormir certo, né, Juliano? Certo e bem, né? Porque é ali que a gente consegue reparar o nosso sono, o nosso corpo pro próximo dia, né? O próximo dia de trabalho, né? Que geralmente é puxado, né? Geralmente é muito puxado. Muito obrigada. Que isso. Sucesso pra ti. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. E o programa Invasão está chegando ao seu final. Na próxima semana eu volto com muito mais novidades. Aproveite para assistir o programa no nosso blog invasãodevannessaDeLeon.blogspot.com. Um beijo e até lá!